AMC apresenta Aline Diniz e Fábio Gomes em Especialistas em Apocalipse. Horror, trevas e também umas risadas, né? É isso que nós fazemos aqui no Especialistas em Apocalipse do AMC, em que cada semana nós fazemos uma jornada assustadora e divertida por clássicos do terror. Eu sou Fábio Gomes e ao meu lado está sempre minha amiga Aline Diniz. Ei, que delícia estar aqui de volta para participar desse podcast, descobrindo mais um pouquinho sobre o terror até eu me tornar uma verdadeira especialista em apocalipse, veja bem. E hoje a gente vai falar sobre um estilo de filme que é bem popular no terror, que é o filme B. Por que chama filme B? Porque é uma produção de baixo orçamento que acaba se tornando algo muito absurdo, mas também muito divertido e traz muita diversão para quem tá assistindo quando o filme dá certo. E às vezes isso não acontece por muitos e muitos anos depois que esse filme foi lançado, mas a gente vai falar mais sobre isso. Para falar um pouquinho mais sobre esse tema, a gente tem que fazer uma viagem no tempo e voltar lá para os anos 30, um pouquinho depois da quebra da Bolsa de Nova York em 29. Exatamente. Essa é uma época bem complicada, pois os cinemas estavam vazios porque o público não tinha dinheiro. Então, para incentivar as pessoas a frequentar mais as salas, os estúdios e os exibidores, né, tiveram uma ideia. Vamos pensar aqui o que a gente pode fazer para atrair o público. Vamos fazer uma sessão dupla. Vai ter 2 filmes, pelo preço de um só. Bom negócio. Excelente. Você vai lá, vai pagar um filminho só, vai ver 2. Então, o primeiro filme que eles faziam era uma grande produção, com atores consagrados, sabe, orçamento lá no teto, aquela coisa toda. E o outro filme que seria gravado para eles passarem ao mesmo tempo era no lote B dos estúdios. E é aquele filme que normalmente não tinha muito dinheiro, o orçamento era pequenininho, né? Os atores estavam começando, não tinha um grande diretor nem nada disso. Mas eles eram feitos com muito coração. E essas produções, normalmente, elas eram de ficção e terror. É verdade. E aí, nesses filmes, era muito comum o público encontrar ali na telona muitos atores sem experiência ou diretores no começo da carreira ou que tinham pouco espaço na indústria. E até mesmo a gente via algumas estrelas de cinema em decadência, porque isso acontecia muito no início ali da indústria do cinema. Os atores começavam a ficar mais velhos ou tinham algum problema e eles eram substituídos. Eles não faziam filmes mais velhos, eles paravam de fazer filme. E a ideia dessa sessão dupla funcionou muito bem por conta disso. E aí nasceram alguns clássicos que talvez não sejam conhecidos pela sua qualidade, como eu havia dito anteriormente, mas acabam contando com um público fiel e muito apaixonado. E antes de eu falar do filme que a gente vai falar um pouquinho mais aqui, eu queria trazer um exemplo que é um clássico desses até hoje, que é o Rocky Horror Picture Show, que é um filme que foi muito mal na época que ele saiu. É um filme que quando você assiste hoje, ele quase não dá medo, ele é mais cômico. Ele é um terrir, mas ele ainda hoje existem lá nos Estados Unidos as sessões onde as pessoas vão pra fazer tipo um sing-along, assim, e cantar, e é uma festa, não é uma sessão de cinema. E vão vestidas como os personagens, é incrível. Exato, eu amo esse filme, aliás, se você ainda não assistiu, vale muito a pena, é maravilhoso. Mas, voltando, o maior exemplo desse filme que a gente estava falando é Plano 9 do Espaço Sideral, que é um filme dos anos 50, dirigido por um diretor que ficou muito conhecido por ser meio que o cara que encabeçou essa era de filmes B, de filmes mais baratos, com um roteiro duvidoso, que é um cara chamado Ed Wood. Pois é, cara, o Ed Wood, ele tinha um sonho muito simples, né, muito básico o sonho dele. Ele tinha pouco dinheiro e um sonho. E o sonho dele era só ser tão reconhecido quanto o Orson Welles, que é o cara que dirigiu... Pouco dinheiro. Com pouco dinheiro. E é o cara que dirigiu Cidadão Kane, que é considerado até hoje o maior filme de todos os tempos. É um filme revolucionário, incrível, e ele falou, não, eu quero ser tão reconhecido quanto o Orson Welles. E nesse filme, no caso que ele citou, ele conta a história de uns aliens que vêm atacar a Terra
e eles executam esse tal plano 9, que é ressuscitar os mortos, e os mortos vão ficar fazer o caos. Só que você tem que entender o seguinte, cara, é os anos 50. Os anos 50 você já não tem tanto orçamento, assim, né, pra fazer efeitos visuais como você tem hoje. E não tinha nem as habilidades técnicas, né? Você não tinha a tecnologia que a gente tem hoje pra fazer efeitos visuais. Exato. Você não tem experiência, não tinha muita coisa. Né? O pessoal daquela época era muito desbravador. Mas o negócio, ele era tosco pra época. É esse nível, assim, de qualidade que você tem em Plano 9. As atuações desse filme, elas são terríveis. O roteiro é completamente absurdo. Eu vou falar de novo, as atuações são terríveis. As atuações são terríveis. Não, zoeira. Mas as atuações são muito ruins. E o filme tem tudo pra dar errado, só que esse conjunto é uma das coisas mais divertidas que você pode ver na sua vida, né? É isso. É o terrir, é o famoso... Ele era pra ser um filme muito assustador, que na verdade acaba te trazendo uma alegria muito grande por estar vendo algo tão tosco que foi lançado nos cinemas. E aí, tudo dá tão errado nesse filme que no final ele dá a volta e dá certo. Ele dá a volta. Ele dá a volta. Ele dá a volta. E além disso, ele tem, sim, todas essas características que a gente falou agora. É um diretor com pouco espaço, que ninguém queria contratar. Um elenco com pouca ou quase nenhuma experiência em atuação. E o mais importante, que é a cereja no bolo, que é um astro em fim de carreira. No caso, é um homem que, se você conhece só um pouquinho de cinema, você vai saber quem ele é. Ele chama Bela Lugosi. Caso você não saiba quem é Bela Lugosi, basicamente, ele é o Drácula original. Ele é o Drácula dos anos 30. Todo aquele visual clássico do vampiro, que, enfim, veio sofrendo algumas alterações nos anos mais recentes, mas todo o visual clássico, que basicamente 100% do cinema é baseado até pouco tempo atrás, vinha desse ícone. Ele criou tudo isso. E esse foi, veja bem, o último legado que Bela Lugosi nos deixou antes dele falecer em 56. Então, é aquele negócio, você pensa, putz, o cara ele morreu e deixou, né, o último filme dele foi um filme que é considerado o pior filme da história. Mas, cara, Plano 9 é um negócio tão bizarro que vale muito a pena assistir, porque eu tenho a seguinte teoria. Você tem de um lado, acho que o cinema pode ser dividido como um fio, assim, imagina um fio. Desse lado aqui, você tem o Cidadão Kane, você tem o Orson Welles com um roteiro impecável, uma fotografia impecável, atuações incríveis, sabe, coisa revolucionária, tudo incrível, uma sinergia fantástica para criar uma obra de arte. Do outro lado, você tem também um negócio que, assim, é muito difícil de fazer, um negócio todo ruim. Um filme todo ruim é muito difícil de fazer. Então, você tem um roteiro ruim, atuações ruins, fotografia ruim, direção ruim. É tão difícil quanto fazer isso aqui, porque filme ruim sai todo santo dia. Toda semana tem um filme ruim sendo lançado que você já esqueceu, você ficou com raiva que viu, você já nem lembra mais. Mas poucos ficam na nossa memória, e Plano 9 é um desses filmes. Então, assim, de certa maneira, o Ed Wood conseguiu se tornar tão reconhecido quanto o Orson Welles. Só que um tá aqui, o outro tá aqui. Pontas diferentes. Dois lados da mesma moeda. Sabe que eu lembrei de um filme, e eu não sei, eu acho que sim. Mas eu lembrei dele, falei assim, gente, tem Marte Ataca, né? Marte Ataca, ele tem a estética do filme B, né? Ele tem o rolê do filme B. Exato, ele bem... não é necessariamente um filme B, porque ele tem atores muito bons, mas eles estão fazendo assim, não é nem o mínimo, eles estão atuando pior. Estão no caricato. Mas eu tenho a sensação de que o Tim Burton meio que emprestou um pouco de espaço novo, sim, sabe? Totalmente. Eventualmente a gente vai vendo que a evolução do filme B de ser, tipo, virando um gênero mesmo. Ele vira meio que uma referência, né? Porque, querendo ou não, a gente tem clássicos, é isso, sim. Esse filme do Ed Wood é um clássico. Inclusive, pra fechar esse assunto, eu falei do Tim Burton agora, tem um filme do Tim Burton, por isso que eu lembrei do Marte Ataca.
Tem o filme do Tim Burton sobre o Ed Wood, que se chama Ed Wood. É um filme sobre a história desse diretor que tinha esse sonho tão biruta de ser como um dos maiores diretores cinematográficos já existentes. E aí no filme, ele vai passando ali pelos principais projetos da vida do diretor e ele reforça o quão apaixonado o Ed Wood era pela obra dele. Inclusive, quem interpreta o Bela Lugosi no filme, no Ed Wood, é um cara que chama Martin Landau. E ele faz um trabalho espetacular. Ed Wood é maravilhoso. Eu recomendo que É as muito pessoas bom. assistam. É um dos melhores filmes do Tim Burton, assim, e foi muito desvalorizado na época também. Mas ele é um Foi. filme muito legal, é muito divertido. É. E eu acho que Eu tenho reforça... a sensação que ele é um filme B sobre filme B, sabe? É. Tipo, ele não... É um filme bem simples quando você para pra pensar Sim. na essência dele. E eu acho que o que é mais bacana desse filme é que ele mostra por que o Ed Wood conseguiu ser tão bem sucedido. Porque é difícil você fazer algo tosco se você não realmente acredita que você tá fazendo algo bom. Sabe? Porque tem muita gente tentando fazer tosquice. Mas ele acreditava que ele tava fazendo algo bom e todo mundo acreditava junto, não sei o que, tava acreditando. Só que, assim, deu a volta, porque tem muito coração no que ele faz. E, enfim, eu sou apaixonado por Plano 9. E todos esses filmes muito toscos, assim, eu acho incrível. É maravilhoso. Mas, o que aconteceu depois que Nova York voltou a se estabelecer e eles puderam voltar a investir mais em outros filmes? Aconteceu que os filmes B já tinham ganhado o coração do público e eles continuaram populares. E eles acabaram revelando atores que hoje são conhecidos como alguns dos melhores atores, premiadíssimos, inclusive. E aí eu quero trazer um filme aqui que é brilhantemente horroroso, chamado Troll, O Mundo do Espanto. E de espanto, ele só tem o como ele é ruinzinho, tadinho. Mas ele foi um filme lançado em 86 e é oficialmente o primeiro filme de uma das minhas maiores musas do entretenimento, que é ninguém mais, ninguém menos do que Julia Louis-Dreyfus. E aí, Fábio Gomes, eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns fatos sobre esse filme. Que é, além dos efeitos toscos e das atuações forçadas, a gente tem a história. A história, Fábio. Sabe quando você precisa... Sabe o umami, que é o sexto sabor? Às vezes você fala, falta um umami aqui. A história é o umami desse filme, entendeu? Vou falar. É sobre um troll em busca de um anel para voltar à sua forma humana. E aí, para isso, ele decide invadir um prédio e possuir uma jovem. Sim, foi isso que você ouviu. Eu vou naquele prédio ali. Eu ando na rua, vou naquele prédio ali. Vou pra ali. Foi isso mesmo que você ouviu, ele é bem absurdo. Mas aí vem a segunda parte curiosa dessa história, que a jovem, ela se chama Wendy Potter. E você quer chutar como é que chama o irmão dela? Não. Não. O irmão dela chama Harry Potter. O irmão dela chama Harry Potter, entendeu? Ai, meu Deus do céu! Mano, e aí, quando eu digo que o Especialistas em Apocalipse faz da minha vida um lugar melhor, e ele tá me reeducando sobre filmes de terror, eu gostaria de agradecer esse episódio, porque ele me mostrou um filme que é capaz de unir, da maneira mais absurda possível, duas coisas que eu amo nessa vida, que são Harry Potter e a Julia Louis-Dreyfus. Pra quem não sabe, eu tenho tatuagem de Harry Potter, tá aqui nas minhas costas, não vou mostrar agora. Mas o meu cachorro se chama Sirius, entendeu? O meu cachorro se chama Sirius por causa do Sirius Black. E falar o meu cachorro se chama Sirius é muito difícil. E eu amo a Julia Louis-Dreyfus. Se você não conhece essa mulher, pesquise mais sobre ela. E é isso, assim, todo mundo tem que começar de algum lugar. Julia começou da onde? Ali, ó, fazendo Troll. A Julia é uma das maiores comediantes da história. Tem o prêmio Mark Twain, que eles dão pra excelência em comédia, né, historicamente, nos Estados Unidos. Will Ferrell tem, Tina Fey tem, Ed Murphy tem. E ela é uma das vencedoras do prêmio. E, assim, a excelência dessa mulher não tem como falar. Ela é muito boa. Não sei se você sabe disso, mas ela é a única atriz que tem mais Emmys ganhos consecutivamente, ano após ano. Ela tem
Agora eu não tô lembrada se são 7 ou são 8, mas é muito, assim. Assim, aí o mais difícil, sabe qual que é? É que você vai olhar e vai falar, puta, é justo. É justo, ela é excelente. Como é que você vai tirar? Você assiste ela, você fala, tem que dar mesmo o prêmio pra ela. Tem que fazer. Ela é maravilhosa. Tem que fazer. Especial. Então, o que a gente quer, né, resumir desse rolê é que filme B, né, ele nasceu como uma alternativa para salvar, né, os cinemas e tal, e ele foi evoluindo, como a gente já falou ali em cima, para um gênero próprio. Então você tem até lendas do próprio gênero, como o Roger Corman, que é o cara que dirigiu e produziu o primeiro Pequena Loja de Horrores, que tem uma ponta de um jovem chamado Jack Nicholson, por exemplo. É só isso. Ninguém mais, ninguém menos. Ninguém vai ganhar o menino. Aí traz o menino aí, é o Jack Nicholson. De novo, assim, Fábio, todo mundo tem que começar de algum lugar, entendeu? Exato. E vale dizer que o Roger Corman, ele produziu um filme do Quarteto Fantástico que nunca foi lançado, que é assim, e botaram na mão dele que falaram, olha, você é um cara que produz rápido, a gente precisa que produza um filme rápido. Ele foi lá e fez, em, sei lá, uma semana e pouco, um filme do Quarteto Fantástico. Simples assim. Foi feito em 94. Deve E ó, ser eu top, já vi. ó. É 1000 de 10. É assim, requer um esforço pra você assistir. É sensacional. Mas é engraçadíssimo. Mas é um gênero. Como a Aline já falou, a gente tem o Marte Ataca, a gente tem o Planeta Terror também, que são filmes que brincam com a estética de filme B. Tem muita coisa apaixonante em filme B. Eu acho que é um gênero que brinca e se assume tosco. E isso vale muito a pena você assistir muita coisa desse gênero. Mas pra continuar esse papo, vai trazer nossa convidada. Convidados especiais. Então vamos lá. Ó, para todos vocês que estão ou vendo a gente, ela é Mariane Morisawa. Ela é apaixonada por cinema desde a adolescência, mas ela tem medo de filme de terror. Isso lembra alguém, gente? Eu também tenho. Ela é jornalista, ela já trabalhou na Folha de São Paulo, na Isto é Gente, na Marie Claire, e hoje ela é freelancer da Elle, do Estadão, do Omelete, e cobre estreias de cinema e televisão em festivais internacionais como Cannes, Veneza e Berlim. Ela é uma mulher chique, entendeu? O Instagram dela é @Mariane Morisawa. Seja muito bem-vinda, Mari, que bom te rever por aqui. Obrigada, Aline, obrigada, Fábio. É muito bom estar aqui também para falar do meu medo de filmes de terror. Não me dá a mão, gata, a gente tá junto, né? Exato. Eu tô aqui me descobrindo nesse podcast. A Aline, ela tá toda numa jornada pessoal, porque ela tem grandes traumas de filmes de terror no passado ela já chegou a virar de costas num cinema. Você já tem algum fato assim que aconteceu com você? Não, no cinema não, mas assim, desde que eu era muito pequena, eu tinha muito medo, assim. Então, eu me lembro que eu assisti um filme sobre o incêndio do edifício Joelma. Não era exatamente um filme de terror. Joelma não é da época de vocês, nem da minha, tá, gente? Eu era bem pequenininha. E tinha uma coisa misturada com espiritismo e tal. E, gente, eu fiquei muito apavorada com esse filme. Eu não consegui dormir por meses, porque eu achava que minha casa ia pegar fogo e ia acontecer aquilo, e ia parar no armário, que nem a vestibular. Então, enfim, não é bem um filme de terror, mas coisas, tipo... E tem coisas que eu simplesmente não vejo, assim, mas, enfim. Quando eu vi o Invocação do Mal também, tinha acabado de mudar para Los Angeles e era um apartamento com um telhado. Meu apartamento era o último e eu ouvia passo no telhado. Eu dormi com a luz acesa por uns 10 dias, mais ou menos, assim. Aí eu descobri que eram só, tipo, esquilo, guaxinim, porque sim. Los Angeles, né? Mas eu fiquei apavorada. Mas uma dúvida, eu ia até te perguntar, porque assim, eu não sou uma jornalista consagrada como você. Eu sou uma profissional de uma profissão só, entendeu? Eu fiquei ali no meu conforto, e dentro daquele conforto eu podia falar assim, não vou ver filme, não vou. Você, mulher, você cobre festival, e às vezes eu imagino que deva ter um que você fala assim, eu vou ter que ver esse. Como é que você faz? Você vai e encara seus medos, assim? Que eu falo, não.
tem que fazer, né? Fazer o quê? Assim, a maior parte dos filmes de terror, principalmente de fantasma e gente possuída, eu vi contra a minha vontade por dever profissional. A O que verdade a gente é não essa, faz. entendeu? A verdade é essa. E essa vez no Invocação do Mal, depois de anos, eu encontrei o James Wan por causa do Velozes e Furiosos. Eu falei pra ele, eu fiquei mais de uma semana sem dormir, dormindo de luz acesa por causa do seu filme. Ele, dá medo, né? Nossa, que eu ódio faço que me dá isso. dizer. É bom, né? É bom, né? Dá medo, né? Nossa, que Mas ódio. é isso. Tá Às vezes tem que certíssimo. ver, não tem jeito. É igual pular na água gelada, né? Dá aquela respirada a fundo antes, 1, 2, 3 Vai. e entra, né? Exato. Por aí. Fazer. Mas, ó, Mari, hoje a gente tava falando muito sobre filmes B, né? Filme B, o que consiste num filme B. E são filmes que, assim, não tem uma altíssima qualidade em várias áreas cinematográficas. Mas tem muitos fãs, as pessoas são muito apaixonadas por filme B. O que você acha que faz as pessoas se apaixonarem tanto por filmes que têm uma qualidade, vamos dizer, duvidosa? Então, eles têm uma qualidade duvidosa, às vezes, assim, nos recursos, né, e tal. Uhum. Mas eu acho que eles, muitas vezes, têm muita criatividade. Porque, como é baixo orçamento mesmo, vale tudo, entendeu? Deixa correr, não precisa ficar pensando, não, porque isso aqui vai ter que ser bonitinho. Todo mundo tá sabendo que é um filme B, né? Então, assim, tem vários grandes diretores que começaram a fazer terror ali de muito baixo orçamento. Às vezes se encaixa no filme B, às vezes não, né? Mas, enfim, o Roger Corman foi mentor de a maior parte dos cineastas da geração dos anos 70, 80 e tal. Então, eu acho que tem isso, tem uma criatividade e um jeito de operar a câmera e tal, que mesmo você vendo ali os efeitos sendo bem tosquinhos, mas é isso, entendeu? Eu acho que é a criatividade e as pessoas curtem, né, isso. Uhum. Curtem ver algo diferente, curtem ver algo que, nunca vi isso, imagina que absurdo isso, entendeu? Quem não tem dinheiro tem que ter imaginação, né? É isso, no final das contas. E às vezes eu acho até que uma coisa, a falta de dinheiro liberta, né, também, é isso, entendeu? Vamos lá, vamos fazer o que eu quero, entendeu? Da minha cabeça e tal, porque eu não tô preso ao dinheiro que tem que dar retorno, ao dinheiro, ao estúdio, agora ao streaming, ao tarará. Então, enfim, tem isso também, né? 100%. Mas você estava falando de grandes diretores que começaram ali fazendo filmes B. A gente tem diretores que são consagradíssimos hoje em dia, que é o Peter Jackson, Sam Raimi, enfim, vários outros nomes que já trabalharam em filmes desse estilo antes de terem seu big break ali, antes de conseguirem meio que sair dessa bolha e ganhar dinheiro dos estúdios para fazer os filmes com o orçamento que eles sonhavam, né? Como é que você acha que esse tipo de filme ajuda a desenvolver um cineasta? Eu acho que é parecido, né, com o que eu estava falando antes. É isso, eles têm uma liberdade que depois no estúdio raramente eles vão ter, né? A não ser que eles realmente cheguem, principalmente nos primeiros filmes, pode chegar um certo momento em que eles realmente podem fazer, vou gastar 200 milhões num filme sobre um físico. Enfim, tô falando do Nolan, que não é o caso, mas enfim, só tipo isso, entendeu? Mas assim, eu acho que é isso, de ter a criatividade, de poder fazer, sei lá, vou testar isso aqui com a câmera, vamos fazer aquilo ali daquele jeito, entendeu? Vamos inventar uma história completamente maluca, mas que fala de coisas que podem ser ou divertidas só, ou que tem algum fundo, que falam dos nossos medos, do nosso terror, ou de coisas que realmente acontecem, né? Não é raro que o terror na verdade, faz um paralelo com a nossa realidade, né? É uma metáfora para... Mas você acha que eles adicionam isso ao orçamento que eles têm? Ou você acha que quando eles ganham o orçamento, eles meio que deixam isso pra trás? Eu sei que existem casos e casos, assim, mas... eu acho que... Pois é, quando você entra no sistema, né? Que é o sistema de estúdio, você tem que fazer bilheteria, né? E cada vez mais hoje em dia tem que ser bilheteria no primeiro fim de semana, aquela coisa, super pressão.
você acaba se adequando em certos, assim, tem certos padrões técnicos, tem certos padrões de narrativa até, você acaba tendo que se encaixar um pouco, sabe? Eu acho muito raro o cineasta que pode ser, como se dizia nos anos 70, porra louca. Enfim, eu nasci nos anos 70, tá, gente? Mas enfim, podia ser porra louca. E daí, depois, quando ele chega e o estúdio dá uma grana maior na mão dele, e esse dinheiro tem que render 5 vezes mais, sei lá, na bilheteria, ele não vai conseguir, né? E aí foi ficando cada vez pior ao longo dos anos. Eu acho que era mais possível num certo momento, ali nos anos 80 e tal, mas foi ficando cada vez pior, porque hoje em dia muitos filmes orçamentos são muito inflados, né? Eles têm que ganhar muito dinheiro para recuperar. Então, enfim, eu não estou falando dos cineastas que fazem terror hoje, que aí tem esse terror, né? Até, enfim, esse terror mais chique agora que tá rolando, mais cult e tal, e que tem uma certa produção mais elaborada, que não chega aos pés dos filmes de super-heróis, mas enfim, que tem um orçamento ali razoável, que não é $1 milhão, entendeu? Necessariamente. Mas mas eu acho que é isso, eu acho que depois que você entra no sistema, é muito difícil você manter toda a sua liberdade. Você acaba abrindo mão de certas coisas, sabe? Ainda mais se você for fazer filme de estúdio, tá bom, porque quase todo mundo vai acabar fazendo filme de estúdio, né, numa hora. Exato, é onde tá o dinheiro, no final das contas, né? Bom, mas... Pelo menos no caso do cinema americano, né? Exato, Mas agora a gente vai entrar na nossa dinâmica do dia de hoje, que a Mariane não tem nenhuma ideia ainda do que é, mas Mari, a gente vai te dar uma surpresa. A gente vai te trazer um presente. Mas antes de te trazer esse presente, a gente tem que te fazer algumas perguntas. Que assim, não são um pouco pessoais, mas não tanto pessoais. E a gente quer saber alguns dados seus para conseguir te dar esse presente, tá bom? Tá bom. Exatamente. Então vamos lá. Vamos chamar de interrogatório. Nós precisamos primeiro saber qual é o seu nome. Mas esse aí nós já temos. Mariane Morisawa. Isso. Esse a gente já estamos anotando. Eu tá aqui. Não. Nenhuma jornalista dos anos 50. Aqui, ó. Ok, o nome é Mariane Morisawa. Agora, se você pudesse, e eu sei, assim, essa pergunta, toda vez que eu faço ela, eu falo, eu não faria, mas se você pudesse fazer da sua vida uma história de medo, que tipo de história seria? Seria, tipo, terror, thriller, ficção científica, algo mais sobrenatural? Sobrenatural. Mesmo morrendo de medo de espírito e fantasma? Pois é, né? Tem que encarar os medos dessa maneira, né? Acho que sim. E qual que é a sua maior fobia? Pô, na vida real, aranha. Tá. Mas, assim, pensando, né, já que a gente tá falando de filme, é fantasma e gente possuída. Tamo junto. Você Ali- já topou ali com de alguma início- aranha horrorosa, assim, na vida real, que você ficou paralisada? Cara, Uma aranha possuída? Não, aranha possuída, pelo amor de Deus, eu tranco o apartamento e saio correndo. Agora o apartamento é da aranha. Cara, eu tenho medo de qualquer aranha. Isso tem a ver com... Porque quando eu era pequena, eu fui picada por uma aranha num parquinho. Eu não virei a Mulher-Aranha, nem a Menina-Aranha, infelizmente, é ficção. Eu só aceito isso te encontrando pessoalmente. Você precisa me provar que não sai teia do seu punho. Marcado. Na próxima que a gente se encontrar, vou fazer a demonstração. Por favor. Mas não aconteceu nada, tá? Mas eu fiquei traumatizada. E assim, qualquer aranha. Em Los Angeles tinha muita aranha. Então, eram umas aranhas marrons, assim, desse tamanho. E, eu tinha muito medo. Uma vez eu tava fazendo uma omelete, a aranha caiu. Não tô brincando, a aranha caiu dentro do omelete. E o omelete, ela morreu na hora, porque, enfim. Mas foi um pavor, porque bem que foi no omelete, não foi em cima de mim, né? Mas enfim. Imagina, eu só imagino você fazendo omelete, aí você vê a aranha caindo, você só faz assim, não, e joga a panela, tudo no lixo. É bom que nos Estados Unidos
Nos Estados Unidos você joga tudo dentro da pia e tritura e vai embora, né, a aranha? Graças a Deus. A aranha vai virar compostagem. Mas, Exato. com que idade você descobriu o seu amor pelo cinema? Eu tinha 13 anos. Jovem? Você lembra que filme É. que era que foi que gerou essa paixonite? Lembro. Império do Sol, do Steven Spielberg. Olha, filmaço, hein? É, filmaço. Eles tinham bem Eu sou da começando. geração Spielberg, né? É. Não, eu sou, nossa, uma das maiores emoções da minha vida foi encontrar os dois. Ah, maravilhoso. É. E qual é o seu lugar feliz? Sem querer ser metida, mas é Londres, gente. Olha, desculpa, eu vou ter que concordar com a Mari. Londres é delicioso, tá? Ai, gente, desculpa, mas é. Eu tenho saudade de Londres. É maravilhoso, né? Eu É. amo muito aquela chuvinha, aquele tempo frio, mas Tudo. úmido, que é delicioso. Todo mundo reclama do tempo, eu falo, gente, como assim? Não, é maravilhoso. Esse tempo tá Perfeito, ótimo. é isso. Eu não sei como você morou tanto tempo em Los Angeles, que aquele tempo seco ia me desfazer, assim. Em Los Angeles, e eu gosto de tempo nublado, né? Que nem hoje em São Paulo tá nublado, enfim. Mas eu em Los Angeles era isso, assim, eu abria a janela e falava, ai, não acredito, tá sol de novo, mas era todo dia, tá sol de novo. Amo. E com quem foi que você discutiu pela última vez? Ah, gente, foi com atendente de banco, né? Haja Clássico. paciência. Haja Clássico. paciência, tá certo. Eu tento Nossa ser Senhora. educada e eu fui educada, tá? Mas assim, Sim. me tirou Mas do há sério. limites. Sim, É, eu limites. entendo muito exatamente. bem. Tá, você tem animais de estimação e se tiver, qual que é o nome? Mais ou menos eu tenho, porque ele é assim, eu descobri o cachorrinho abandonado, e aí meu irmão adotou, eu tava morando em Los Angeles, então ele mora na casa do meu irmão, no interior. Aí quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei, por causa da pandemia, eu fiquei lá na casa, então o cachorro também é meu. Primeiro Tá que eu certo. que vi, Justo. segundo que, né, ele que era meu companheirinho, eu sinto a maior falta dele, que agora eu tô de volta em São Paulo. Então é um cachorrinho, vira-lata, e o nome dele é Mércio. Ah, Mércio? Da onde veio o Mércio? Então, uma longa história. Se tiver tempo, eu vou contar rapidinho. Mas, enfim, a minha sobrinha, que era pequena na época, ela deu o nome de Yuki para ele, nome em japonês, né? E aí, enfim, só que a avó dela chama Mércia. E a avó dela não queria cachorro, porque ela sabia que ia sobrar para ela, né, na verdade. Então ela não queria cachorro e tal, não sei o quê. Só que aí todo mundo começou a chamar o cachorro de Mércio para zoar ela, tadinha, e ficou Mércio. Ninguém chama o cachorro de Yuki mais, então o nome dele é Mércio. Todo mundo Que conhece ele por maravilhoso, Mércio. eu amei. Muito eu amei bom. essa história perfeita. E aí, você tem um doguinho e você encontrou ele na rua, então eu imagino que o seu animal favorito é cachorro. Mas além de cachorro, qual é o outro animal favorito? Ai, gente, eu amo elefante. Você já Eu queria encontrou muito- com algum elefante? Só no zoológico, né? Enfim, Ah. que não é o ideal, no zoológico, no Animal É. Kingdom, enfim. Mas, enfim, nessas situações. Nunca fiz um safari na Namíbia, não fiz. Vai acontecer ainda. Vai vem aí. acontecer. Eu tenho a sensação. Opa. E Vou com que manifestar. brinquedo você brincava quando você era criança? Putz, você sabe que assim, eu não era super de brinquedo, sabe? Assim, eu nasci no Rio, né? Então a gente brincava no prédio, tipo, brincava de escolinha e tal. Mas dos poucos brinquedos que eu tinha, o que eu mais gostava era uma boneca Suzy, porque não tinha Barbie, tá, gente? Na minha época. A Barbie chegou uns anos depois, então a boneca Suzy era uma imitação da Barbie. Então eu tinha uma boneca Suzy, era isso. Maravilhosa. E você tem algum talento oculto? Eu sou daquelas que assim, a pessoa pergunta: o que você faz para relaxar? Eu vejo filme. Eu vejo. Entendo bem. Entendo bem. Maravilhosa. Enfim, mas eu acho que é arrumar a mala rapidamente, vamos dizer. Boa. Eu tenho muita Esse- prática de arrumar mala, eu arrumo muito rápido.
esse é um talento que a gente compartilha, porque eu também arrumo mala muito rápido, com muita certeza, assim, ó. Eu sei exatamente o que vai na mala, é o Tetris. Eu monto a mala como se fosse um Tetris. Pra eu ir, Exato. a minha mala é muito boa. Pra eu voltar, a minha mala é péssima. Eu arrumo muito bem pra eu ir. Nossa, ela vai toda certinha, cheia de roupa. Aí quando eu vou voltar, eu falo, mas como é que coube tudo isso aqui? É problema de homem isso que chama, você não consegue ver Moisés não o consegue ir buraquinho e até o falar, final. isso aqui cabe no buraquinho. Mas enfim. Ó, com todas essas respostas que a gente pegou aqui de você agora, a gente vai pedir pra nossa inteligência artificial aqui do podcast criar um conto com todas essas características que você nos disse aqui. E a gente vai ver o que saiu disso. A gente já teve contos aqui muito bons. E a gente já teve contos que meio que viraram uma comédia, no final das contas. Então, vamos ver o que acontece. Fábio, Vamos ver. Vai chegar aí no seu e-mail, você pode dar Vai uma olhada chegar aí. aqui, ó. Primeiro eu recebi no meu bip. Agora vamos ver aqui no Seu e-mail. bip. Pum! Pegou. Estamos aqui com Muito o bom. conto. O conto se chama Sombras e Coragem, a jornada de Mariane. Terror à mesa. A noite era densa, envolvendo o pequeno vilarejo de Mariane em um silêncio perturbador. A escuridão era interrompida apenas pelas luzes piscantes e decadentes do velho cinema abandonado, conhecido como Cine Sombra. Mariane, uma jovem de 13 anos, curiosa e destemida, decidiu explorar o lugar, atraindo-a como um imã. Ao entrar, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A atmosfera estava carregada com um cheiro de mofo e antigas projeções cinematográficas. Enquanto Mariane caminhava pelos corredores empoeirados, notou cartazes desbotados de filmes esquecidos e pôsteres de terror, todos criando uma aura de abandono. É aquele Olha, eu só lugar que queria você dizer- nunca quer ir na vida, né, Mari? Se você já viu algum Olha- filme de terror, Eu amo que o conto fala, aquele lugar atraiu-a como um imã. Ia ser um imã ao contrário, porque ele era espelhinho lá. Eu particularmente ia começar a entrar e falar, olha que legal esse pôster. Eu queria ter esse pôster. Eu ia acabar pegando um pôster e eu ia acabar levando. Vamos lá. E voltando Ai, aqui pro amo. clima. Voltando. Ela chegou à sala de projeção principal. A tela estava manchada e desgastada, mas algo peculiar chamou sua atenção. Um filme antigo, sem título, sem ano. Mariane, intrigada, decidiu assistir. À medida que as imagens começavam a se desenrolar na tela, um frio percorreu seu corpo. A história contava a saga de uma entidade sobrenatural que se alimentava do medo humano. Cada cena, cada suspiro parecia ganhar vida na escuridão do Cine Sombra. Fábio, eu tava olhando aqui pra mim e pra Mari, na hora que você falou assim, a entidade se alimentava do medo, mano. A gente tava assim, a gente fez assim, ó. Foi uma sincronia. Basicamente, para quem só tá ouvindo, elas regalaram o olho ao mesmo tempo. É isso que aconteceu. Não podem ouvir espírito as duas. não. Maravilhoso. Ai. Vamos lá. De repente, as luzes piscaram e se apagaram. Mariane estava sozinha no escuro, mas não estava sozinha naquele lugar. Sussurros indistintos ecoavam ao seu redor, seguidos de passos arrastados. Aterrorizada, Mariane lembrou-se de sua boneca Suzy, sempre presente em sua mochila, do seu cachorro Mércio, que a acompanhava fielmente e de seu medo maior, aranhas. O medo arrepiante fez com que ela olhasse em volta, mas nada apareceu. Nesse momento, algo surpreendente aconteceu. No filme, uma cena assombrosa começou a se desenrolar, com aranhas gigantes tecendo teias que envolviam tudo. Mariane, respirando fundo, lembrou-se de sua habilidade única de arrumar a mala rapidamente. Com sua destreza incrível, ela sacou um pequeno frasco de repelente de aranhas de sua mochila, espalhando-o ao redor. O ambiente do Cine Sombra, antes ameaçador, começou a clarear. As aranhas recuaram, revelando um caminho seguro. Com um grito, as luzes do cinema voltaram, dissipando a escuridão,
o Cine Sombra, agora vazio e silencioso, parecia voltar à sua essência esquecida. Mariane, tremendo, saiu do cinema, agora acompanhada não apenas por Suzy, Mércio e o eco distante das trombetas dos elefantes, mas também pelo alívio de ter enfrentado seus maiores medos. Enquanto a luz do amanhecer começava a iluminar o céu, ela pensou em seu lugar favorito, Londres. Contudo, ao retornar à sua vida cotidiana, Mariane percebeu que algo estava errado. O atendente do banco, o Sr. Mendes, que sempre parecia tão educado, agora a olhava com olhos sombrios. Uma sensação de inquietação cresceu dentro dela. Mariane, ao investigar, descobriu que o Sr. Mendes estava envolvido em práticas sinistras, manipulando as finanças dos moradores do vilarejo para seus próprios ganhos. De alguma forma, estava ligado às visões sombrias do Cine Sombra. Determinada a desmascarar o vilão, Mariane usou sua sagacidade, organizando suas descobertas como quem organiza uma mala rapidamente. Ela confrontou o Sr. Mendes, revelando suas más ações à comunidade. A verdade veio à tona e o Sr. Mendes foi levado à justiça. Mariane, agora uma heroína em sua comunidade, olhou para o horizonte imaginando novas aventuras em Londres, onde seus medos foram superados, seus talentos foram usados e o vilão derrotado. O medo agora era seu aliado e a coragem, a sua espada. Que conto bizarro. Do nada, umas trombetas de elefante. Do nada. Do nada, né? Enfim, do nada. Porque como em qualquer lugar do Brasil tem uma trombeta de elefante. Exato. Trombetas de elefante. Quem nunca tá andando e vê umas trombetas de elefante? Mas, Mari, esse é o presente do Especialistas em Apocalipse para você, que a gente quis te agradecer aqui por ter participado do programa, com o seu conhecimento, o seu tempo e as suas histórias maravilhosas. Muito obrigada, Mari, de verdade. Obrigado, Mari. Eu agradeço o presente. Na próxima vez que eu assistir um filme de terror, eu vou pensar, não, derrotei o medo no meu conto no conto presenteado por vocês. Só com as suas habilidades de arrumar mala, tá? Isso. Pois é. Graças às suas habilidades de arrumar a mala, deu tudo certo. E sempre dará. Certo. Pois vocês já sabem então, gente. Sigam a Mariane no Instagram como @Mariane Morisawa e lembrem de buscar EMC nas redes sociais como @EMCTV Brasil. E a nós como @Aline Diniz e eu como Fábio Gomes. E a gente se encontra na próxima semana com outro episódio de Especialistas em Apocalipse. Um beijo! Tchau, até semana que vem! EMC apresenta Aline Diniz e Fábio Gomes em Especialistas em Apocalipse.